E os números preocupam, gente. Vocês vão ver aqui agora na tela comigo as informações do boletim epidemiológico mais recente da Secretaria Estadual de Saúde. Olha só a quantidade de casos em Minas Gerais. Já são 42.741 casos em todo o estado, gente. Quase 900 mortes. Você tem noção do que são 900 pessoas que perderam a vida, né, e uma morte que poderia ter sido evitada? Você tem noção do que é isso? 900 pessoas. É um número, quase 900 pessoas, né? 899. Mas aqui tem avô de muita gente, pai, mãe de muita gente, irmão, irmã, gente que é importante para alguém. Se a gente fica assim, ó, sem compromisso nenhum com esse momento, a gente só vai fazer com que esse número aqui, ó, bata lá em cima, saia aqui da tela. O número de recuperados aqui, 24.438, é um bom número de recuperados, mas o ideal, né, é que ele fosse igual ao de casos confirmados. Infelizmente não é. Vai crescendo os recuperados, mas vai também crescendo o número dos casos confirmados. E aí parece que a gente fala de número, o povo não entende. Às vezes desenhando é melhor. E a melhor maneira da gente entender o desenho, a gente tem uns gráficos aqui que mostra, né, o desempenho da cidade. Você está vendo aqui um quadro com algumas cidades. Aqui são as cidades da nossa região, da Zona da Mata e Campo das Vertentes. São os números mais importantes. A gente está vendo, tem as cidades por ordem crescente, algumas cidades maiores, e nós selecionamos também cidades que não estão ranqueadas nesse posicionamento, como Ponte Nova e Viçosa, mas que elas são representativas nas suas regionais de saúde, são sede das suas regionais de saúde, ou municípios importantes que acolhem muitas pessoas. A gente está vendo os números aqui, Juiz de Fora com 1.621, 54 mortes no último quadro, gente. Olha só os dados das cidades da nossa região. E para a gente ter noção do crescimento exponencial das últimas semanas, a gente vai começar a ver algumas cidades aí em específico. Vamos para o primeiro gráfico. Aqui é o gráfico de Juiz de Fora, é um acompanhamento que a gente faz aqui na equipe da TV Alterosa desde o final de abril até agora o final de junho, dá 2 meses de avaliação. Você está vendo o gráfico, ele segue uma linha de crescimento, vai chegando aqui no final, no mês de junho, você vê que ela dá uma subida, né? Você está andando na rua quase reta, de repente chega naquela rua mais íngreme. Isso daí essa subida é por conta do crescente número de casos nesse período final. E é isso que a gente tem que evitar. Vamos ver outra cidade agora, aqui é Juiz de Fora, já com outra cidade, agora Muriaé, que é o segundo município com mais casos aqui na Zona da Mata Mineira. Você está vendo em vermelho Juiz de Fora, segue Muriaé numa linha muito parecida, né? Vai tendo uma crescente de casos, poucas estabilizadas, mas uma ascendente ali também no final do mês de junho, que é um mês que está preocupando bastante por conta da crescente de casos e do número recorde de casos por semana ou por dia nas cidades. Muriaé é a segunda cidade com mais casos, Barbacena é a terceira cidade com mais casos aqui na nossa região. É importante ver esse desenho porque em números absolutos, Barbacena tem 347 casos, você está vendo aí na tela. Juiz de Fora tem 1.621, Muriaé tem 683, a linha de Barbacena está em azul. Você vê que Barbacena estava ali quase junto com Muriaé, de repente deu uma subida, isso foi no final de maio, né? Ela ultrapassa Muriaé, depois dá uma estabilizada, a linha fica reta. Quer dizer, quando a linha está reta é porque a quantidade de novos casos por dia está baixa. Essa subida aqui, gente, vocês devem se lembrar do episódio, né, dos alunos da EPICAR. Nós tivemos na EPICAR, integrantes da EPICAR, né, não foram só alunos, tiveram cerca de 200 casos. Então, Muriaé, no final de semana, apareceram 200 casos novos, né, Barbacena, desculpe, né, apareceram 200 casos novos e teve essa subida e depois normalizou. Esse desenho aqui reto é o que a gente tem que trabalhar como sociedade para manter em todos os lugares, porque isso quer dizer que são poucos casos novos acontecendo cada dia, isso se reflete na quantidade de mortes também, menos pessoas perdem a vida, tomara que nenhuma pessoa precise perder a vida, não tem risco de superlotação, o risco é menor, né, de superlotação nos hospitais, porque tem menos pessoas doentes e uma quantidade grande de pessoas sendo recuperadas. Vamos ver agora a quarta cidade com mais casos aqui da nossa regional, Leopoldina. Você está vendo em Leopoldina, aqui os números das outras cidades que nós já mostramos. Leopoldina começou com poucos casos, foi tranquila aqui. Você está vendo início do mês de junho, de repente, segunda semana do mês de junho, Leopoldina também deu uma subida considerável. Você está vendo aqui uma acentuação da curva, né? Leopoldina aí com mais de 300 casos no último boletim epidemiológico da cidade, 311 casos, gente. É uma subida bastante acentuada para um município que tinha números bem menores no início da pandemia, no início do acompanhamento. E em junho, em 3 semanas, o negócio lá, ó,
aumentou o número de casos de forma preocupante. Vamos acompanhar agora o município de São João del Rei, que fica na região das Vertentes, mas que também está aqui, né? Você está vendo aqui, o São João del Rei está nesse tom azul claro, a linha mais abaixo aqui, esse tom azul claro. A gente vê uma crescente, né? Crescendo menos do que, em alguns momentos, São João del Rei se encontra com Leopoldina ali no final de maio, início de junho, Leopoldina sobe, São João del Rei vai crescendo, mas mantendo ali uma quantidade de casos por dia menor. Na próxima tela agora a gente vê a cidade de Além Paraíba, aqui na Zona da Mata. Aí, só para as cidades não se embolarem na tela de baixo, na parte de baixo do gráfico, a gente tirou Juiz de Fora. Você está vendo os números a partir de Barbacena. Além Paraíba também com uma crescente de casos, mas numa linha ascendente menor do que outros municípios. Você vê, Além Paraíba é em vermelho, a linha de baixo. Está numa ascendente menor do que Muriaé, numa ascendente menor que Leopoldina, que é a cidade de laranja. E na regional, Além Paraíba e Leopoldina são da mesma regional de saúde. Além Paraíba teve mais casos durante grande parte da nossa cobertura, meses de abril e maio, e agora Leopoldina ultrapassou Além Paraíba, ficando com mais casos. Vamos acompanhar agora a cidade de Carangola, que fica ali já bem perto da região leste de Minas Gerais, na fronteira da Zona da Mata com a Regional Leste. No tom roxo, você está vendo Carangola. Carangola teve uma subida muito acentuada nos meses de maio, estava com muitos casos, mais casos do que as outras cidades que já apareceram no gráfico, e de repente deu uma estabilizada. O mês de junho foi um mês de mais estabilização. O número total de infectados continua alto, ultrapassam aí os 100 casos, mas tem um número de curados muito positivo também, a cidade de Carangola. Na tela agora, o próximo município, Ubá, que também é um dos municípios maiores aqui da região da Zona da Mata. Ubá, você está vendo a linha preta no final da tela, gente. Ubá se mantém dentro de o mesmo número de contágio. Quando a linha está mais retilínea, ela vai crescendo, claro, né, porque vai aumentando os casos, vai crescendo. Mas quando a linha está mais retilínea, significa que o número de novos casos é numa quantidade controlada, né, não vai na proporção, vai crescendo pouco, o que vai permitindo também para a gestão municipal uma melhor eficácia no tratamento tanto dos pacientes contaminados e também na recuperação desses pacientes. Vamos acompanhar agora uma outra tela. Aqui nessa tela nós misturamos os municípios que têm menos de 100 casos. Tem até alguns municípios aqui que são grandes referências, mas que tem um número baixo de casos, mas para a gente poder considerar. Vamos começar com Eugenópolis, é um município que está com esse tom azul mais escuro na linha mais de cima, né? São 91 casos, uma subida exponencial também em junho. Cataguases com 87 casos, uma subida dentro de uma linha mais controlada. Santos Dumont, que está na linha verde, 77 casos, uma subida não tão íngreme. Espera Feliz com 71, deu uma arrancada no número de casos por dia agora, final de maio, início de junho, e segue assim. Ponte Nova é o tom azul claro, gente. Ponte Nova preocupa bastante porque era uma cidade que tinha poucos casos e, de repente, no início de junho começou a aumentar o número de casos, passou Viçosa, que é a mesma cidade da regional. Seguindo ali em laranja, a curva de crescimento de Lima Duarte, que tem 64 casos. Viçosa, num tom de azul acinzentado, que tem 59 casos. Também uma situação controlada em Viçosa pela proporção da cidade. E Alto Rio Doce com 54 casos. Em rosa, a gente está vendo aqui o mês de junho sendo um mês muito importante ali por conta desse crescimento de casos na maioria dos municípios, independente do tamanho. Você viu os municípios maiores de forma individual e agora aqui um conglomerado de cidades com menos habitantes, entre elas algumas cidades importantes, como Ponte Nova e Viçosa, para a gente poder ter noção da importância do cuidado aqui com tudo, principalmente com as medidas de segurança em relação à Covid-19.